Olha, se eu fosse pensar e avaliar quando começou a história do Guilherme com a Macedo Fortes, ela jamais poderia ser dissociada da minha sócia e esposa, que é a Mariana, certo? Por incrível que pareça, fomos sócios antes de casarmos, algo quase inusitado. Pessoas com 22 anos de idade, namorando, que encontraram uma linha de raciocínio de como administrar, de trabalhar, de vida ativa, e aí fizemos uma sociedade formal na área do varejo. Nós tivemos uma loja, que era o que a gente conseguia fazer à época, certo? E essa loja foi o trampolim para tudo começar. E ela foi um grande sucesso. Nós chegamos a impressionante o melhor metro quadrado do país de venda. E com o afã e também a inexperiência e a falta de conhecimento, principalmente experiência, nem falta de conhecimento, nós achávamos que sabia de tudo. E aí fomos para a segunda loja e para a terceira loja. E aí a gente descobriu uma coisa interessante, que capital de giro é essencial. E aí nós tivemos que tomar uma decisão dura, que é se desfazer de algo que era fantástico e lucrativo para pagar as contas, ou seja, zeramos, começamos e voltamos para o zero. Só que com diferença, com a bagagem de conhecimento, certo? Muito grande a época, certo? Que a gente conseguiu. E no período já formado em engenharia, sempre fazia umas casas, umas obras, porque este era o sonho, este era a vontade, era de virar uma construtora. Só que a gente não sabia como, porque o volume financeiro para se ter uma empresa de construção é diferente. Você tem que material, mão de obra, uma série de obrigações com os colaboradores, e sabendo dessas obrigações, sabia que não dava para fazer algo bacana naquele momento, a gente precisava fazer um colchão para isso. E aí eu fui trabalhar na indústria de cerâmica, que é da minha família, certo? Que foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de estar mais próximo do meu pai, que sempre foi um grande conselheiro, certo? E ela trabalhou nesse período, continuar vendendo o resto da loja, das roupas, dos ativos que tinham, certo? E quando a gente se recapitalizava para começar a construção civil, que era um sonho inicial, mas que tinha que ter um trabalho antes desse sonho começar. Então esse pode dizer que foi o começo da empresa, foi lá atrás. E aí sim, quando começamos com as obras, com 2 casas, 3 casas, 5, 12, 18, para poder fazer um pulmão e também uma história. Então estamos aí desde 2002 juntos, e a Macedo Fortes, eu acho que desde 2004, trabalhando, construindo e tentando fazer o que a gente mais gosta, que é transformar. Essa visão que nós falamos agora há pouco é uma visão mais empresarial, certo? Mas essa visão empresarial, ela só foi possível por ter uma retaguarda, né? Por ter um background, por ter uma educação, por ter uma formalização. Então, nas minhas conversas familiares, eu não costumo dizer que nós somos educados, né? Nós fomos forjados, todos, eu e meus irmãos. Por quê? Porque rotineiramente nas conversas familiares tinha assuntos empresariais. Me lembro em 86, minha mãe construindo algumas casas ali na Vilmari para vender. Lembro do meu pai na fundação da empresa. Então isso foi muito importante, esse diálogo, esse incentivo, a cobrança, a pressão e principalmente o exemplo que eu tive dentro de casa. Tanto eu como meus irmãos, graças a Deus, temos uma perfeita união, entendeu? Cada um, por incrível que pareça, com os mesmos incentivos, mas com desejos distintos. Conseguimos cada um ter um espaço ao sol. A minha infância tem uns aspectos muito interessantes, certo? Que é uma infância de muita alegria e muita luta. Tive, quando criança, um acidente doméstico, tomei soda cáustica, e isso aí queimou meu esôfago. Então tinha limitações mil de alimentares, certo? Usava sonda, não podia comer, tinha limitações, mas essa educação que eu falei agora há pouco, que meus pais me deram, essa força de nunca ter vergonha, de nunca deixar de ir para uma festa, mesmo sem poder se alimentar, de conviver em irmandade, o que hoje a gente trata do mimimi, antigamente a gente não tinha esse mimimi. Certo? Tem uma passagem bacana
que me faz lembrar, tentar no campeonato de natação. Gostei muito de esporte, eu acho esporte algo muito bacana. E aí fiz minha competição, né, tal, ganhei dos meus coleguinhas da mesma faixa etária e pedi para o meu professor nadar numa turma à frente, né. E aí saltei na piscina ali do iate, no sentido transversal, menor tamanho, naturalmente, eu era menor do que o da turma, e os outros saíram na frente, eu era o último, né. E aí quando a turma voltou, a faixa que envolvia a minha barriga, com a sonda saíram, e aí as crianças se assustaram, uns ficaram com nojo, saíram da piscina, e para surpresa de todos, eu simplesmente concluí minha missão e meu pai preocupado, meu filho, como é que você está? Eu disse, meu pai, eu ganhei. Então assim, eu acho que essas coisas que os pais, as mães hoje às vezes protegem demais os filhos, é que terminam não fortalecendo, entendeu? Mas em termos de lembrança, não tem como não lembrar dos avós, do afeto, do cheiro, do carinho, da fé. Então a gente teve uma relação muito forte com minha avó materna, né? E a lembrança do cheiro da casa, dos almoços de dia de domingo, né? Das conversas, são lembranças muito boas, dos meus primos, andando de bicicleta, liberdade, prazer. Então acho que eu tive uma das melhores infâncias que uma criança pode ter. Dentro como pai, certo? Eu falo uma frase para meus filhos sempre, que é o seguinte: eu tenho o grande prazer de amá-los e o dever de ensiná-los. Então fica sempre essa mistura de dar muito carinho, muito amor, muita atenção, se preocupar com o estudo, como vai, o que é que pensa, o que é que sente, e a pressão de estudar. Não me preocupo sinceramente de ser o melhor, de notas, não, eu prefiro um equilíbrio em todas as áreas.